Boa noite, eu sou o Dr. Ulisses Peloso, médico. Amigos, pacientes me questionam se a infecção pelo coronavírus, o Covid-19, é tão catastrófica quanto o que se observa nos meios de comunicação. A resposta para essa pergunta requer senso de proporção. Em primeiro lugar, ninguém resiste a 24 horas por dia de más notícias, semanas a fio, sem ficar com a sensação de que atingimos o fim dos tempos, o que definitivamente não é a realidade. O segundo aspecto é que dos pacientes infectados pelo coronavírus, quase metade não vai ter nenhum sintoma, nem vai saber que ficou doente. A outra metade vai apresentar a doença do coronavírus como um resfriado ou como uma gripe, numa proporção menor com uma gripe forte e uma proporção ainda mais reduzida vai apresentar o que é a doença grave, a pneumonia pelo coronavírus. Essa sim exigindo internação, UTI e que pode ser fatal. O terceiro aspecto é o aspecto proporcional. E para esse aspecto, eu peguei uma doença extremamente frequente no Brasil, extremamente grave, que é a pneumonia. 60 mil pessoas morrem de pneumonia no Brasil todo ano. 5 mil pessoas todo mês. E isso nem é noticiado e nós não estamos coletivamente tomando nenhuma ação sobre isso. A pneumonia, ela atinge principalmente pessoas com mais de 60 anos de idade e que tenham outras doenças concomitantes, exatamente como o coronavírus. Mas a pneumonia também leva a óbito muitas crianças. Muitas crianças morrem de pneumonia no Brasil e no mundo inteiro. O que não é o caso do coronavírus. As crianças têm a infecção, mas elas não têm a pneumonia pelo coronavírus, que é a doença grave. Esses números, eles são importantes para nos darem uma ideia de proporção. Desde o início da epidemia pelo coronavírus no Brasil, nós tivemos menos de 200 óbitos por mês, em média. Toda a vida é muito importante, toda doença deve ser combatida, deve tentar se controlá-la, mas observa-se, comparando os 200 óbitos por mês do coronavírus com os 5 mil da pneumonia, que o coronavírus está longe de ser uma doença alarmante em nosso país, está longe de ser causa de pânico em nosso país. Esperemos que continue assim. Nós sabemos que o número de óbitos, esses 200 por mês, tendem a aumentar nos próximos meses e depois diminuir, mas vão ficar muito longe dos dados, dos casos, dos óbitos de pneumonia. A outra questão que me fazem é a respeito da quarentena, desse isolamento total. Não existe uma resposta definitiva se a quarentena total traz resultados, os resultados esperados ou não. Um exemplo são dois países europeus vizinhos, a Suécia e a Dinamarca, países ricos que têm populações de características similares. A Dinamarca optou por uma quarentena muito restrita, enquanto a Suécia por não fazer quarentena. E os resultados de mortes são similares. Algumas coisas nós podemos afirmar. Uma delas é que
Se as crianças, os jovens, não apresentam a pneumonia pelo coronavírus, que é a doença grave, não existe motivo para esses indivíduos estarem em quarentena. O que nós sabemos com certeza é que as medidas sanitárias, as medidas de higiene, têm um efeito muito importante na redução da doença. E de outras doenças infecciosas também. Então eles devem ser seguidos e, passada essa epidemia, eles devem ser mantidos. Então, tirar os sapatos antes de entrar em casa. Chegou em casa, lavar as mãos, lavar os antebraços, lavar a face, lavar o nariz. Ao sair de casa, antes de entrar no ambiente público, passar álcool gel. Ao sair do ambiente público, passar álcool gel de novo. Usar máscara nesse ambiente público. Essas são medidas sanitárias que vão reduzir várias doenças, inclusive a infecção pelo coronavírus. Um outro aspecto importante é a proteção aos mais vulneráveis, aos que estão com maior risco. Então, as pessoas acima de 60 anos de idade, essas requerem um isolamento. Principalmente se elas tiverem doenças concomitantes, diabetes, hipertensão, aterosclerose, ou pessoas com imunidade comprometida, que estão fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia. Então, são indivíduos que necessitam uma proteção adicional, porque a doença nesses grupos pode ser uma doença grave. Uma outra recomendação: diminuam a exposição à informação dos meios de comunicação, particularmente as informações sobre o número de infectados. 20 mil infectados, 30 mil infectados, 50 mil infectados. Vou contar para vocês que possivelmente nós tenhamos milhões de infectados no Brasil que se infectaram durante o carnaval. A doença chegou no Brasil antes do carnaval. Então, esses números, eles não dão senso de proporção. Se vocês quiserem ter um senso de proporção da evolução da doença, observem o número de mortes comparativamente a outras doenças ou comparativamente a outros países. No Brasil, felizmente, tem sido mais brando. E uma das principais razões é o clima. O coronavírus, ele se desenvolve muito melhor em clima frio do que em clima quente. Então, é esperado que nós tenhamos um quadro muito menos grave no Brasil do que tem sido em alguns países da Europa. Reforcem as suas medidas de higiene, os cuidados sanitários, o isolamento social dos grupos de risco e não se deixem tomar pelo pânico. Agradeço muito vocês terem ouvido esses meus comentários. Muito boa noite e cuidem da saúde.